Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou o professor Matheus Lima e o tema da nossa aula é uma nova forma de leitura. Hoje, iremos aprender mais sobre como gêneros e tipos textuais estão evoluindo em meio à era digital. Mas, antes de começar a aula, vou passar as informações sobre ela para vocês que nos acompanham. Essa aula foi planejada para as turmas de 8º ano dos anos finais, trabalhando a habilidade de produzir reportagem impressa, tendo em vista as condições de produção, as características do gênero, os recursos e mídias disponíveis, sua organização hipertextual e o manejo adequado de recursos de captação e edição de áudio, imagem e adequação à norma padrão. Como objetivos gerais, nossa aula busca apresentar o gênero textual reportagem enquanto texto informativo, visando a forma como a informação é tratada e como o gênero evoluiu junto com a tecnologia. E não se esqueçam de marcar a presença de vocês na nossa aula de hoje. É muito importante. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela, preencher o formulário e registrar suas presenças. Agora sim, informações dadas. Vamos começar? Vamos iniciar a aula pensando em algumas perguntinhas. Para vocês, qual é a importância da informação? É importante se manter informado? Por quê? E, por último, existem diferentes formas de se ler um texto informativo? Quais são elas? Pensem um pouquinho que daqui a pouco eu volto. E aí, pensaram? A palavra informação significa um conhecimento transmitido através de textos, imagens ou pela fala. O conhecimento se transforma em informação a partir da intervenção humana. Somos nós que atribuímos diferentes importâncias no conhecimento e o modificamos, transformando em informação. Uma das diferentes formas pelas quais o conhecimento se transforma em informação são os textos do tipo informativo. Já ouviram falar deles? Se não ouviram, tenho certeza que já leram ou ouviram algum. Mas, antes de entendermos o que é um texto informativo, vamos entender a diferença entre tipo textual e gênero textual? De maneira bem simples, quando estudamos textos em língua portuguesa, podemos dividi-los em duas grandes categorias. O tipo textual é uma categoria que define um texto pelo seu papel comunicativo. O gênero textual, por outro lado, pensa o texto na forma como ele se apresenta para nós. Acharam complicado? Olhem só a próxima imagem que fica mais fácil de entender. Vejam só, nesse lado aqui, nós temos os tipos textuais, ou seja, qual é o papel do texto. Desse outro lado, a gente tem os gêneros textuais, ou seja, como o texto vai se apresentar. Olhem só, um texto do tipo narrativo, ele busca nos contar algo, narrar uma história fictícia ou não. E os textos narrativos, eles podem se apresentar como gêneros: romance, crônica, conto, novela, fábula, piada e por aí vai. Agora, um texto do tipo descritivo, ele quer descrever algo ou alguém, dar detalhes sobre um ser ou um objeto. E, como exemplos de gêneros descritivos, nós temos o currículo, um diário, a notícia, o cardápio, classificados, etc. E assim por diante. Se temos o papel que o texto busca cumprir, olhem só, textos narrativos, descritivos, dissertativo, expositivo e injuntivo. Se nós temos esses papéis que o texto busca cumprir, nós temos a forma que eles vão se apresentar: romance, diário, resumo, carta, bula de remédio, etc. Ficou mais fácil de entender, não é? Um texto informativo é aquele que busca repassar alguma informação. Nesse tipo de texto, o escritor ele vai expor um fato, um tema ou situação ao leitor, através de uma linguagem clara e objetiva. O objetivo principal do texto informativo é transmitir uma informação.
se preocupando em não apresentar ambiguidade para evitar más interpretações. Algumas características essenciais desse tipo textual são a linguagem simples e objetiva. Nesse tipo textual, o autor ele precisa transmitir as informações com uma linguagem simples e clara, indo direto ao ponto da informação. O texto escrito deve ser apresentado em prosa, ou seja, ele vai ser organizado em parágrafos, a fim de passar mais credibilidade e organizar melhor as partes do ocorrido que está se querendo informar. E deve apresentar informações verídicas. As informações repassadas em textos informativos devem ser verdadeiras, sendo esse um compromisso ético do autor desse texto. E apesar de existirem diversos gêneros textuais informativos, que nós já vamos conferir, de maneira geral, esses textos apresentam 3 partes essenciais em suas estruturas, sendo elas: a introdução ou tese é a abertura do texto. Ela é responsável por abordar as informações essenciais que serão melhor trabalhadas pelo autor do texto na escrita dele. Nós também temos o desenvolvimento, também chamado de antítese, que é onde ocorre o desenvolvimento das informações apresentadas na introdução. E, por fim, nós também temos a conclusão, onde o texto é encerrado, apresentando a ideia central da escrita. E, como exemplos de gêneros textuais do tipo informativo, nós temos, por exemplo, a bula de remédio, os cartazes, nós temos também panfletos e também alguns gêneros jornalísticos, como a notícia e a reportagem, ok? Vamos aprender mais sobre o gênero reportagem através da análise de um exemplo? A reportagem é um gênero textual que faz parte do universo jornalístico, como eu disse anteriormente. A reportagem pode ser um texto informativo, narrativo, descritivo, só depende como e o que se deseja passar. Por ser do meio jornalístico, é comum que esse gênero apareça em jornais, revistas, na televisão, no rádio, na internet. Sua função primordial, a sua função principal, é a de informar sobre algum ocorrido. E também pode atuar como um veículo formador de opiniões. Agora, vamos ler trechos de uma reportagem especial feita pelo site G1? O texto faz uma retrospectiva sobre a visita da falecida Rainha Elizabeth II ao Rio de Janeiro, em novembro de 1968. Vejam que inicialmente temos o título, destacado em letras grandes e negrito, e o subtítulo, que é menor e fica logo abaixo. Vamos ler? Viagem da Rainha Elizabeth ao Rio, teve encontro com Pelé, show da Mangueira e cerimônia de início da obra da ponte Rio-Niterói. A primeira e única passagem da monarca pela cidade, em novembro de 1968, teve uma série de eventos oficiais. Monarca britânica morreu aos 96 anos em sua residência de férias, o Castelo de Balmoral, na Escócia. Logo no início, temos a introdução que resume o que será encontrado ao longo da matéria. Vamos ler. A Rainha Elizabeth II passou pelo Rio de Janeiro em novembro de 1968. Foi a primeira e única visita da monarca ao país, quando esteve em 6 cidades ao longo de 11 dias. A passagem pelo Rio teve samba da Estação Primeira de Mangueira, jogo de futebol com Pelé no Maracanã e cerimônia de lançamento das obras da ponte Rio-Niterói. A monarca britânica morreu aos 96 anos em sua residência de férias, o Castelo de Balmoral, na Escócia, nesta quinta-feira, 8. Além do Rio, a rainha esteve em Recife, Salvador, Brasília, São Paulo e Campinas. Vejam que, nesse início, temos informações gerais sobre a visita da rainha no primeiro e terceiro parágrafos. Vejam só aí na tela. E entre o meio deles, a informação de seu falecimento. E, logo após, ao decorrer do texto, temos algumas informações sobre a chegada da monarca. Vamos ler juntos. Elizabeth II chegou ao Rio no dia 5 de novembro de 1968, acompanhada do marido, o príncipe Philip, que morreu no ano passado. Ela fez o percurso de Salvador até o Rio de Janeiro pelo mar. Antes disso, ela já tinha ido ao Recife. A monarca chegou no Her Majesty Yacht Britannia, HMY Britannia, embarcação oficial da monarquia inglesa.
Em seguida, a reportagem discorre sobre algumas de suas primeiras atividades em solo brasileiro. A rainha conheceu pontos turísticos cariocas e participou de um almoço no Museu de Arte Moderna. Agora, quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas bem interessantes nesse texto. Observem na tela. Vocês notaram que temos algumas palavras e frases destacadas ao decorrer da matéria? E também existem outros destaques ao longo do texto? Tá tudo em negrito vermelho, estão vendo? Esses elementos fazem parte do chamado hipertexto. Vocês já ouviram falar dele? O hipertexto é um termo muito presente na atualidade. Com o avanço das tecnologias, como a internet, computadores, notebooks, smartphones e tablets, a forma como consumimos informações também foi modificada. Vamos analisar a forma como somos acostumados a ler textos e outras coisas escritas. Vamos pensar, por exemplo, na saga Harry Potter. Para entendermos os acontecimentos do último livro, que é o Relíquias da Morte, nós precisamos ler os outros 6 livros que vêm antes. Esse é o estilo de leitura escrita linear, ou seja, como uma linha, que segue uma ordem lógica e cronológica, segue uma ordem temporal. É a que estamos acostumados a ler, a fazer. Mas, agora, já perceberam que, ao lermos um texto na internet, ou mesmo em postagens no Instagram ou Twitter, nós nunca ficamos no mesmo texto ou na mesma imagem? A gente vai sempre abrindo novos textos e novas fotos devido aos inúmeros links que vão aparecendo, nos direcionando para outras páginas. Pois bem, isso é o hipertexto, a leitura e escrita não linear. Para entendermos melhor, observem só essa imagem aqui, que ilustra bem esses conceitos. Vejam só. Aqui desse lado nós temos o texto normal. Ele segue uma ordem de leitura. Ó, observe, você lê o texto, depois passa para outro e depois passa para outro, ok? Segue uma ordem lógica e cronológica, como eu já disse antes. Já aqui no hipertexto, nós temos a presença dos hiperlinks dentro de cada texto, que nos levam de um texto a outro. Você não passa, por exemplo, desse texto para esse texto. Você pode passar tanto para esse, ou para esse, ou para esse. Depende dos links, ou dos hiperlinks que estão aqui dentro, ok? Não existe a presença de uma ordem lógica ou de uma linearidade, de uma continuidade, ok? Mas aí vocês devem estar se perguntando, o que são esses hiperlinks? Olhem só. Os hiperlinks, ou simplesmente links, são referências digitais presentes em um texto ou imagem, que nos direciona para outro texto, imagem ou site. É uma espécie de referência moderna, que vem junto com as tecnologias da informação e os textos no ambiente digital. Bons exemplos de hiperlinks são as marcações que fazemos dos nossos amigos em fotos e stories do Instagram, ou quando marcamos o arroba de um amigo em um comentário do Twitter. Voltando à reportagem que estamos lendo, esses destaques em vermelho que eu mostrei para vocês, olhem só, aqui no início do texto, no meio do texto, e esses destaques aqui que ficam à parte do texto, eles são links, hiperlinks, que nos direcionam para diferentes matérias relacionadas à reportagem especial sobre a visita da Rainha Elizabeth II ao Brasil. No caso da imagem, que é uma reportagem do site G1, o site G1 destaca os hiperlinks com esse tom de vermelho. É um negrito, só que na cor vermelha. No jornalismo atrelado à internet e redes sociais, sempre temos a presença desses links que nos conectam com diferentes matérias e textos jornalísticos. Agora que já aprendemos mais sobre diferenças entre tipo e gênero textual, vimos as características do gênero reportagem e entendemos mais sobre hipertexto e hiperlink, que tal praticarmos nossos conhecimentos com algumas atividades? Vamos começar? Primeira questão, questão número 1. O que é um texto informativo? Letra A. É um texto que ensina uma receita. Letra B. É um tipo de texto fantasioso e sem compromisso com a realidade. Ou, letra C. É um texto que busca repassar uma informação de maneira clara e objetiva. Tempo para vocês pensarem. Resposta da questão número 1 é a letra C.
É um texto que busca repassar uma informação de maneira clara e objetiva. Agora, questão número 2. Qual é a função do hiperlink? Letra A. Direcionar o leitor para diferentes textos e imagens. Letra B. Fazer o leitor sair do site. Ou, letra C. É uma forma de unir diferentes leitores em uma comunidade. Mais um tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão número 2. É a letra A. Direcionar o leitor para diferentes textos e imagens. O hiperlink faz parte do hipertexto, onde ocorre a leitura não linear. O leitor é direcionado para diferentes textos e imagens que se relacionam. E agora, questão número 3. Na opinião de vocês, como o hiperlink e o hipertexto contribuem com a divulgação de informações? Pensem mais um pouco aí em casa. Resposta da questão número 3. Olha, essa resposta é mais pessoal e vocês podem abordar vários aspectos, como a facilidade para se obter informações, várias informações reunidas em um único lugar e uma nova maneira de nos relacionarmos com textos e imagens. E a nossa aula está chegando ao fim. E por isso, quero lembrar vocês de marcarem suas presenças no nosso encontro de hoje. É muito importante. É só apontarem a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela, preencher o formulário e marcar a presença. Agora, vamos revisar o que vimos hoje? Nessa aula, nós entendemos mais sobre o que é informação, a diferença entre tipo e gênero textual, aprendemos sobre o tipo textual informativo, o gênero textual reportagem e conhecemos o que é hipertexto e hiperlink. E, antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Pesquise na internet uma matéria jornalística que tenha a presença de hiperlinks. Depois, respondam como o texto original se relaciona com o texto acessado pelo link. Depois de escrever em seus cadernos, tirem fotos e enviem para o WhatsApp do Dever em Casa na TV, que é esse daqui. O número é o 27 99 66 101 43. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Nossa aula chegou ao fim. Muito obrigado pela participação, pela presença de vocês. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!